Apocalipse, capítulo 3, ele disse: eu tenho de tudo e nada preciso. Uma igreja lá disse, a igreja de Laodiceia: eu tenho de tudo e nada preciso, eu sou rica. Ele disse: eis que eu estou à porta. E ela disse: não, nós não precisamos de você. Nós já temos o corpo de Lúcifer aqui para nós. O corpo dele tem muitas pedras preciosas. Jesus não, o Senhor pode ir embora. O Senhor não tem nada a nos oferecer. Como eu bati na porta e vocês não abriram para mim, eu vou escrever e vou jogar um papel aí dentro. Se alguém ler e ouvir, por favor, abra a porta e siga-me. Amém? Povo abençoado, você já imaginou o modelo da perfeição se tornar o modelo da imperfeição? Quando Deus disse que o anticristo ia nos enganar de vários modelos, você começa a entender, quando você olha para o mundo que você está saindo, que todas as ações que estavam lá são ações que fazem com que nós acreditávamos que éramos ações normais. Nós dizíamos isso no nosso coração: não, eu sou uma pessoa direita, eu não faço nada de errado, eu vou para o céu, Deus não vai me deixar, porque eu... E é isso que ele introduziu na nossa mente, no nosso coração. Em Hebreus capítulo 9, ele disse que o sangue de Jesus veio purificar as nossas consciências das atitudes que levam à morte, das nossas obras que levam à morte, do nosso estilo de vida que leva à morte. Ele veio nos purificar, ele veio pagar o resgate que era impagável. Ele veio dar um choque, uma descarga elétrica no nosso coração, para que nós possamos abrir os olhos por um instante e observar a situação em que nós vivemos. E observar no ponto em que nós estamos nesse mundo. Porque ele está dizendo que nós estamos dormindo, principalmente no horário da meia-noite, quando você vê que há uma voz gritando na meia-noite. E o que é impressionante, povo abençoado, que quando as 10 virgens partem para encontrar com o noivo, 5 delas não levam azeite de reserva. E o que elas usam para ter esse azeite de reserva? Quando elas verem que as 5 prudentes não dividem com elas, elas usam o corpo de Lúcifer para ir comprar. Então você fica parado e chocado de compreender que tudo nesse mundo está sendo comprado através do corpo de Lúcifer, através do dinheiro. Elas saem para comprar o azeite, povo abençoado. Elas usam o dinheiro para comprar o azeite. Você já imaginou como que elas conseguiu? E a igreja sábia foi absorvida por esse comando. Por que ela foi absorvida? Porque você vê o Senhor Jesus colocando elas para dentro. Ele coloca elas para dentro. E nós sabemos que a mensagem dessa hora, dessa última hora, é o azeite de reserva. O Senhor está trazendo o azeite de reserva para que nós possamos trilhar nessa escuridão até o dia em que nós entrarmos. Até o dia em que nós nos encontrarmos com o Senhor. Aleluia. Então há uma instrução poderosa para nós. Há uma instrução muito grande aqui para nós. Para nós fugirmos, nós não ouvirmos, nós não darmos nossos ouvidos para as instruções da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela está usando a Bíblia para enganar a humanidade. O que é impressionante é que, se você olhar para a humanidade hoje, eles não querem ir na igreja. E por que eles não querem ir na igreja? Eles sabem
pela unção básica que Jesus colocou dentro do coração de cada ser humano na terra, eles sabem que aquela igreja não está pregando a justiça. Eles não querem ir para a igreja. Eles sabem que eles estão pregando corrupção. Eles sabem que eles estão pregando o corpo de Lúcifer. Eles sabem que eles estão pregando a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles sabem disso. Aleluia. E nós percebemos que a igreja de hoje, ela está enfeitada. O enfeite que é usado para decorar a igreja santa do Senhor chama-se a disciplina, a obediência, o caráter, as atitudes, as ações. Mas a igreja de Lúcifer, ela observou a beleza de Lúcifer também, que é a ferramenta mais poderosa. Você olha para o mundo de hoje e você vê o nível da beleza. Então você percebe que aquela beleza não é daquela pessoa. Aquilo é uma imagem em cima de outra imagem. A imagem de Lúcifer em cima de uma imagem de uma pessoa. Porque elas preferem a imagem de Lúcifer do que a imagem de Cristo. Elas não querem ser adornadas através das ações santas, através das atitudes da submissão, da reverência, do pudor, do temor, de um comportamento reto, um comportamento santo, como era Sara. Povo abençoado, esse é um momento incrível em que nós podemos abrir os nossos olhos do conhecimento e ver com clareza o que o inimigo fez com a igreja de hoje. O que o inimigo está fazendo com a igreja de hoje? Ele está preparando a igreja para receber o anticristo. Porque o Messias deles que está vindo é um que vem para tirar ele das situações difíceis, ou seja, dar coisas boas com relação às coisas desse mundo, materialismo, casa, bens. Nós não podemos deixar o nosso coração nos apegar a essas coisas. O Senhor Jesus disse: você tem que negar a si mesmo. Significando que a tua personalidade, ela tem que desaparecer. Significando que a pessoa que éramos nós, antes nós éramos criados à imagem e semelhança de Lúcifer, e não a do Senhor. O que o Senhor está tentando fazer é pegar um filho de uma serpente e transformar ele em filho de Deus. Porque quando você vai perceber, o semeador saiu para semear uma palavra. E você vê que é um grupo, o terceiro grupo, que está quase entrando no reino do céu, que ele ouviu a mensagem do Senhor Jesus, ele combateu seriamente, mas diz que quando ele olhou para as riquezas, ele foi seduzido no coração e não entrou. Nós estamos falando de pessoas desse tempo, desse momento, desse dia. Ele foi seduzido pelas riquezas e não entrou na eternidade. Jesus falou em Mateus capítulo 4. Vamos ver Mateus capítulo 4. Ou melhor, Jesus não. Mateus capítulo 4. Veja o que acontece em Mateus capítulo 4. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Verso 8. Tomou o diabo e levou-o agora para um monte alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei se prostrares-me e me adorar. Qual que é a ferramenta, aquele último que ele usou aqui?
Qual que foi a última tática? Essa é a última tática que ele usou aqui. Primeiro ele usou a fome. Nós sabemos que quando se fala em comida, a humanidade treme e teme. Mas lembre-se, povo abençoado, que a fome é juízo de Deus. Isso já está marcado dentro da tribulação, quando o Senhor Jesus soltar os mísseis nucleares sobre essa terra, não haverá uma folha verde em cima dessa terra. Haverá fome. Então o coração daquelas pessoas vão ser testado de forma muito dolorida, lá dentro de Sodoma e Gomorra. Mas ele vem aqui e mostra para ele todos os reinos, e ele disse negativo. Não. Ele disse, se tu é, transforma essas pedras. Se tu é, pula daqui. Se tu é, veja só os reinos. Tudo isso te darei. Ele querendo colocar incredulidade dentro do coração do próprio Deus. Dúvidas. Então você vê qual foi a ferramenta que o diabo usou para tentar derrubar o Senhor Jesus. E você consegue enxergar, na altura em que nós estamos vivendo, a igreja devolvendo mais uma vez ao diabo o poder de comando da terra. Uma vez que a igreja recebeu esse poder diretamente do Senhor Jesus, quando ele disse, toda a autoridade no céu e na terra foi me dada. Toda, absolutamente toda. Agora essa mesma autoridade, ele disse, vão. Vocês pegarão em serpente, nenhum mal lhe fará. Eu dou a vocês todo o poder para combater contra o inimigo. A igreja tinha o poder, mas a igreja se corrompeu quando ela devolveu o poder para Satanás nesse tempo em que nós estamos vivendo. Por isso o Senhor enviou uma voz de fora, porque aqui dentro já não havia quem poderia falar por ele. Não havia ninguém que poderia falar por ele. E isso é nítido quando você vê a beleza de Lúcifer na igreja de hoje, quando você vê a igreja de hoje comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Um fruto em que ela, quando come, ela se faz o quê? Ela se endeusa. A beleza, a riqueza e a sabedoria são as três ferramentas que te faz um Deus nessa terra. Quando você tem dinheiro, você se sente alto. Quando você é bonito ou bonita, você se sente alto. Quando você é inteligente, estudioso, você se sente superior. As três ferramentas que o inimigo usa para derrubar a casa do Senhor. É por isso que você vê uma infinidade de confusão dentro da igreja a respeito de versículo bíblico, a respeito da Bíblia. É por isso que você vê a igreja hoje mostrando uma imagem que não é dela. Não é da parte de Deus. Ou seja, ela está mostrando a imagem de luz. Você vê a igreja de hoje mostrando uma sabedoria que não é do céu, porque ela está pregando o evangelho da prosperidade. Ela está pregando o evangelho da carne. O nosso evangelista, nosso pastor Jonias, falou que há duas mentes: a mentalidade da carne e a mentalidade do espírito. Duas mentes. Então, quando você vai ver a pregação da teologia da prosperidade, é uma pregação da mentalidade da carne. Porque ela leva o ego. Ela não repreende o pecado. Pelo contrário, ela eleva o ego. Aleluia. Glória a Deus. Então você vê que esse teste que Jesus
foi testado, ele venceu esse teste. Vamos ver outra passagem. Aleluia. Abra as vossas Bíblias. Em Marcos capítulo 12. Se aproximando do Senhor Jesus, para testá-lo, eles perguntam: devemos pagar ou podemos nos recusar? Jesus, porém, conhecendo o quão hipócrita estava sendo, e lhe inquiriu: por que me tentais e trazei para mim um denário? Quando eles falam de pagar atributos a César. Traga um denário para mim examinar. E eles trouxeram uma moeda. E ao lhe indagar: de quem é a imagem que está nessa inscrição? Ele ora: é de César. Replicaram eles. Então Jesus asseverou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E todos ficaram pasmos com ele. Mas pastor José, eu estou cansado de ver crente falar isso para mim. O senhor consegue viver nesse mundo sem dinheiro? Gente fala isso para mim. Crente, pastores, você vive nesse mundo sem dinheiro? Abaixo de Deus é o dinheiro. Eles falam assim. Eu nunca vi, eu falo para eles, eu nunca vi um real ou todo o dinheiro desse mundo construir um caroço de arroz. Ele não faz. Ele não faz um caroço de feijão. Quando você vai trabalhar, a Bíblia não diz que é para nós comer de quê, ó? Do suor do nosso rosto. Quando você vai trabalhar, o dinheiro, ele não é um fim e nem um começo. Ele é um meio. Um meio significa, ele tem uma limitação. Quando você vai trabalhar, você vai suar para receber aquele salário. Quando você pega esse salário, você vai lá no mercado e você chega lá e fala assim para o dono do supermercado: toma o que é de César e me dá o que é de Deus. Glória a Deus. Dê a César o que é de César e pegue o que é de Deus. Me dê o que é de Deus. Você recebe a sua feira que você faz na sua feira para você se alimentar. Porque o Senhor Jesus disse, Ele disse: se tiver o que comer, o que calçar, o que vestir, seja feliz com isso. Ele disse, Ele está tentando dizer que quer dar para nós aquilo que é necessário. Amém? Então, povo abençoado, a igreja diz isso hoje. A igreja diz que ninguém consegue viver sem dinheiro. A igreja diz isso. Então isso é muito terrível. Muito terrível. Colossenses capítulo 3, verso 5 diz assim: fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é a prostituição, impureza, paixões, lascívia, desejos malignos e a avareza, que também é idolatria. É um pecado mestre, povo abençoado. É um pecado mestre. Quando se fala em ser avarento, quando se fala em ser soberbo, não tem como alguém ser soberbo. E algumas pessoas pensam que eles sabem de alguma coisa, eles são alguma coisa. Mas é isso que o inimigo falou para a mulher: se tu comer daquele fruto, olha para mim, você vai ser igual a Deus, e eu sou igual a Deus. Você vai se tornar igual a mim. E ela olhou para ele pela beleza. Imagine como é a lábia do inimigo. Pastor Junias era rodeado de amigos. Então você muda para outro nível, eles somem. Você muda para um nível mais baixo ainda. Pronto, ainda aqueles que eram mais próximos achavam que era bem. Ele fala assim: não vão sumir. Desaparecem todos.
que é o de ser cristão. Aleluia. O que tem a ver, como foi lido aqui, alguma coisa da luz com as trevas, né? Não pode haver uma concordância entre os dois. Não pode. Aleluia. Então você vê Romanos falando: porque se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viveremos. Se pelo Espírito nós conseguimos modificar a nossa vida, nós viveremos. Das atitudes malignas que levam à condenação. Aleluia. Timóteo capítulo 6, verso 10, ele diz: porque o amor, o dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Vamos ver na King James como é que ela diz. Que terrível, povo abençoado. E algumas pessoas falam assim: não, se preocupa não, é só quando tem amor ao dinheiro. Se de 5 palavras que eles falam, 4 é dinheiro, será que eles têm amor? Será o que está no coração deles? Nós estamos falando que o que está no coração deles é Lúcifer. Aleluia. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Esses entraram na mais completa desgraça. E ele está falando, alguns se desviaram da fé. Ele está falando assim, olha, aqueles que estavam próximos a entrar, aqueles que estavam quase entrando, o infeliz veio, puxou eles, tiraram eles do caminho do Senhor. A raiz de toda espécie de mal. Nós sabemos que a raiz, ela é raiz de quê? De uma árvore. O que é que nutre aquela árvore, pastor Junias? É a raiz, né? Que nutre as galhas. Então, o nutriente dessa raiz maligna é o dinheiro. É o dinheiro, pastor Junias. Por isso, nós devemos ficar sempre muito cuidadoso quando o assunto for esse assunto. Muito cuidadoso. Onde envolve esse assunto, nós tememos. Tememos mesmo. Ele disse: mas os que querem se tornarem ricos caem em muitas tentações e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, e se submerge o homem na perdição e na ruína. Olha só nessa outra tradução, ele diz: no entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e em muitas vontades loucas que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Você já imaginou? Se você tem muito dinheiro no bolso, já não tendo, nós estamos fazendo plano, não tem nada, está pensando, sonhando que pode ser acontecer um milagre ali de aparecer um dinheiro, você já está planejando: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E quando você tem muito, que passa do limite, estava falando para o pastor Jonias, se ele tivesse triplicado a fortuna, os bens que ele tinha há um tempo para trás, se tivesse triplicado, será que ele estaria hoje aqui? Então ele talvez não estaria na verdadeira riqueza, né? Ele estaria talvez totalmente perdido, e essa grama aqui nesse final de semana estaria rodeado de amigos e colegas fazendo festa. Não é verdade? O tanto que o Senhor é maravilhoso. É muito poderoso, povo abençoado. É muito poderoso. Então nós devemos ter muito cuidado, porque há 2 igrejas na terra. Uma que segue a teologia maligna, que compra azeite,
e a outra que teme a Deus, a outra que está absorvendo o azeite de reserva, a outra que está recebendo as instruções da eternidade, a outra que está se preparando para entrar nas trevas e pregar o evangelho genuíno do Senhor Jesus, para se encontrar com o noivo, porque o Senhor deu um comando para a igreja dele. Ele disse: saiam ao encontro do noivo. Saiam. Ele está dizendo: no lugar em que você está, não é para você estar. Ele veio dividir a igreja falsa da igreja verdadeira. Ele veio separar. Aleluia. Ele veio nos separar. Aleluia. Em 1 João, capítulo 2, verso 15, é um versículo muito conhecido. Ele diz: amados, não ameis o mundo, e nem o que há no mundo. Diz: aquele que ama o mundo, ou alguma coisa que há no mundo. Foi isso que eu falei em Colossenses capítulo 3, verso 1. Ele disse: elevai os vossos pensamentos ao alto. Como que eu consigo amar uma coisa que eu não vejo? Olha através da fé pelas Escrituras. Nós vimos a pastora louvando sobre a cidade, sobre os querubins voando. Então você realmente tem que voar e falar: uau, eu quero estar lá, eu quero ir, eu quero ir. Você tem que querer, você tem que desejar. Então isso, você está focado, você está desejando, você está parado, fixado, olhando ali. Você não quer tirar a tua mente dali. Porque se você tirar a tua mente dali, você olha para cá, você olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a tua situação não ficou muito boa. Você olhou para a terra, você olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só há alguma coisa de precioso nessa terra, e ela está dentro de cada um de nós. É a nossa alma. O resto não serve para nada. Ele disse: porque tudo que há no mundo é o quê? Número 1, cobiça dos olhos. Nossos olhos vão cobiçar o quê? O que é feio? Não. Nós vamos cobiçar a beleza. E a beleza que o mundo cobiça é de Lúcifer. Cobiça dos olhos. Número 2, desejo da carne. Nós vamos desejar o quê? Você consegue desejar ser crucificado na cruz? Você consegue desejar? Você consegue... Não, mas esse estilo de vida não é esse, é esse. Você tem que viver. E você fala assim: é nunca que uma carne minha vai desejar que eu faça algo contrário a ela mesma. Cobiça dos olhos, desejo da carne. A carne só deseja aquilo que é terreno. Só aquilo que os seus olhos podem alcançar. E por último, soberba da vida pelas ostentação, pelas riquezas. Ele disse: o mundo passa com tudo isso. Mas ele disse: agora aquele que faz a vontade do Senhor, e qual que é? É só você voltar um versículo atrás e você vai descobrir. Tira os desejos malignos da carne, tira a cobiça e tira a soberba. Então, você eliminou praticamente tudo. Esses são os 3 pecados mestres da Bíblia. Lembrando que todos eles, esses 3 te levam a um superior, que te faz um Deus. Porque você é adorado pela beleza, você é adorado pela riqueza e você é adorado pela sabedoria. Que te leva a ser um soberbo, um alto do chão. E te leva a ser adorado por o próprio Lúcifer, usando outras pessoas para te elogiar, para te subir o teu ego, para te transformar em coisas mais terríveis. É isso que ele faz, tentando escravizar as pessoas. Temos que temer muito o povo abençoado. O Brasil precisa se arrepender. Ele precisa sair dessa estrada terrível e trilhar o caminho da eternidade. Trilhar o caminho da cruz e do sangue. Sem sangue não há purificação da consciência. Sem o sangue não tem como nós entrarmos no reino do céu. E lembre-se, povo abençoado, o sangue é o arrependimento. O sangue é o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Certamente sim, nós precisamos nos arrepender.
Estamos finalizando. Vamos passar por mais um versículo. Aleluia. Eis que alguém chegou perto do Senhor Jesus, Mateus, capítulo 19, verso 16. E consultou: Mestre, o que poderei fazer eu para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus. Por que pergunta a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Ao que esse mestre, olha o tanto que ele foi inteligente. Ao que ele perguntou: quais são esses mandamentos que eu preciso obedecer para entrar na eternidade? E ele falou, o Senhor Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás e não darás falso testemunho. Honra o teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo a si mesmo. Replicou o jovem: a tudo isso eu tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus disse-lhe a ele: se queres ser perfeito, vá e vende tudo que tu tens. Porque o Senhor viu que ele fazia tudo exatamente. Ele olhou dentro do coração dele. Então, o que foi que ele viu lá governando o coração dele? O corpo de Lúcifer. Tem muita gente que é obediente 100%, mas quem comanda lá dentro é o corpo de Lúcifer. Ele andava na perfeição dos mandamentos, mas era governado pelo corpo de Lúcifer. Ele era governado pelo próprio Lúcifer que estava dentro do coração dele. A autoconfiança dele era em Lúcifer, porque o ego dele era muito alto, porque ele tinha uma boa patente de riqueza. Isso fez com que ele baixasse a cabeça com tristeza e pesar e virasse as costas para o Senhor Jesus. Ele disse: se queres ser perfeito, vai, pegue todo o seu dinheiro e depois tu me segue. Ele não deu garantia. Ele disse: depois você me segue. Para ele ser perfeito, ele precisava se desgrudar de Lúcifer. Quer dizer, quando ele fala para ele seguir ele está dizendo: há uma instrução para você fazer aqui. Há um estilo de vida em que você tem que obedecer, você tem que viver, você tem que colocar ele dentro de você. Há um novo estilo de vida. Você agora vai viver uma vida sacrificial. Aleluia. Então, povo abençoado, nós precisamos temer. Temer. Quando se fala no inimigo, nós precisamos temer. O inimigo, ele está por todos os lados. Você olha para um lado, ele está. Você vê